Os livros que a gente está apresentando nessa sessão, os dois livros, são parte da edição do grupo de pesquisa, esse selo chamado MON, que na verdade é um selo da editora da Escola de Arquitetura da UFMG, em que a gente está publicando as coisas mais queridas, como as do Sérgio. E acho que é importante falar também que essa publicação do Construção do Desenho Clássico, de que ele deve falar um pouco daqui a pouquinho, ela já foi feita em função ou no contexto do projeto de tradução das coisas do Sérgio Ferro para inglês e da difusão da obra dele, assim como dessa constituição de um campo de estudos de produção no projeto intitulado TFTK, né, que é Translating Ferro, Transforming Knowledges, em que João Marcos é um dos coordenadores aqui pelo lado do Brasil, ele é o coordenador, e a Kate Lloyd Thomas é a coordenadora pelo lado da Inglaterra. Então, a gente ficou super feliz de poder editar esse livro. Assim, foi um trabalho bastante longo, de uns 2 anos, indo e vindo e tal, e de apresentar uma obra ou um texto inédito do Sérgio Ferro, em que ele ficou trabalhando muitos anos. Eu quero saber cadê ele. Deixa eu ligar para a Ediane de novo, gente. Aí, enquanto isso, Não, acho que... a Ediane está ligada aqui. Está Eu não ligada, tô... mas ela não está... É porque a gente tinha entrado antes para ensaiar a entrada, sabe? Então, só mostrando a página do MON Edições, os livros todos das edições do selo do MON, eles estão disponíveis em PDF aqui. Boa noite, todo mundo. Pronto. Então, ótimo. Dá para mostrar. Isso. A câmera está ligada, tá vendo? Pronto. Chama aí. Tá aqui. Sérgio, você está vendo a gente? Tô. Querido, eu falei só um pouco aqui da edição do Construção do Desenho Clássico enquanto vocês chegavam, e eu acho que seria legal se você mesmo falasse um pouco sobre o livro e sobre, enfim, o que está acontecendo. Esse livro é parte do meu trabalho aqui na Europa. Eu tive que abandonar os estudos diretos do canteiro de obras porque o meu diploma não é reconhecido aqui na Europa. Eu formei mais de 400 arquitetos, mas eu não posso exercer. Fui me dedicar mais à história da arquitetura e comecei lá atrás, por volta do ano 1000, onde recomeça uma história europeia da construção. E acompanhei essa história, uma história longa, por cima, não em detalhe, até hoje. E uma das coisas que mais me entristece é que esse métier, essa ocupação, que é construir, foi um dos mais belos métiers do mundo, no ano 1000 até 1250, mais ou menos, onde um grupo de trabalhadores, mais ou menos de nível de qualificação igual, em regime de autogestão total, construíram tudo aquilo que nós chamamos hoje em dia de românico e metade do período gótico, do começo, de até 1250, por exemplo. Durante todo esse período, os trabalhadores da construção, só eles sabiam construir, só eles podiam construir, e eles construíam aquilo que eles mesmos determinavam. Não havia arquiteto que desenhasse antes o projeto. Eram eles que decidiam. Havia a encomenda, faça uma igreja de tantos metros por tantos metros para caber tantas pessoas, e daí para frente eram eles que decidiam tudo. Talvez, na época, fosse o métier, a ocupação, o ofício mais elevado, mais sofisticado daquele período. Envolvia técnica, sabedoria, saber, cálculo, desenho, previsão, uma maravilha de métier. Acho que nunca a arquitetura
foi feita em condições tão ideais quanto nesse período do ano 1000 ao mais ou menos 1200, as datas são muito flexíveis aí. Com o gótico começa uma grande divisão. A primeira delas é a saída do mestre de obras, do canteiro de obras, porque ele passa a ser responsabilizado por fazer o projeto sozinho. Por razões que não é difícil explicar agora, como havia uma disputa entre a igreja e a cidade, a parte laica e a parte religiosa, havia necessidade de produzir um documento que seria uma espécie de documento-contrato. Nós chegamos no acordo, nós vamos fazer tal igreja, tal e tal monumento, de tal e tal maneira, mais ou menos. E era preciso, necessário, haver um documento que registrasse esse acordo, ou uma maquete, ou um desenho. E aí começou o desenho separado, o desenho isolado do canteiro, anterior ao canteiro, que se transformava numa espécie de ordem contratual absolutamente necessária e indispensável, porque a igreja e a cidade, o poder religioso e o poder laico, a partir da Segunda Idade Média, a partir mais ou menos do ano 1000, se disputavam, não havia um acordo. Antes a igreja era dissolvida na sociedade, a partir da reforma gregoriana, ela se separa. E a partir desse momento se torna indispensável o desenho. Aí o Marx diz, num texto que eu não me lembro mais qual é agora, que a desigualdade social começa quando um se separa do conjunto e adquire, porque ele é separado, um poder extraordinário sobre os outros. E é o que acontece. O mestre de obras sai do canteiro e adquire sobre o canteiro um poder determinante gigantesco. E aí começa uma situação bastante curiosa, que só os trabalhadores sabem construir e podem construir e têm capacidade de construir, mas quem decide o que fazer e como fazer, qual é o objeto final do trabalho deles, é o proto-arquiteto, o começo do arquiteto, o esboço do arquiteto. Esse esboço vai pouco a pouco se desenvolvendo, a divisão do trabalho vai se acentuando dentro do canteiro. Por exemplo, os pedreiros, até bem na metade do gótico, são eles mesmos que fazem as esculturas. Não é separação entre o trabalho da pedra, de cortar a pedra e botar a pedra, e o trabalho de esculpir a pedra nos capitéis, por exemplo. É o mesmo homem que faz os dois. Mas com o correr do tempo, durante o período gótico já, os escultores se separam dos pedreiros, começam a fazer um ofício separado, e assim vai, pouco a pouco, transformando e dividindo o trabalho, especializando. Certamente, em termos de qualidade, isso representa um avanço, porque cada um fazendo só uma atividade pode fazer melhor enquanto ele faz 40, mas isso, ao mesmo tempo, destrói a coesão, a ligação do canteiro, o trabalhador coletivo, como a gente fala. Até o momento em que há uma espécie de contradição, de oposição, de dificuldade muito grande, que é o seguinte: o mestre arquiteto desenha, mas a experiência que ele tem do canteiro é aquela que todos têm a mesma experiência. E fica muito difícil para ele dizer, façam esse desenho aqui, quando todos sabem também fazer esse mesmo desenho, sabem também decidir no mesmo nível de generalidade. Então, ele tem, de alguma maneira, mostrar que ele tem alguma coisa de específico, de diferente, que justifique o fato dele ser arquiteto e os outros não serem, dele poder desenhar um projeto de conjunto e os outros não. Mas não há outra linguagem disponível. Toda a linguagem plástica da técnica de construção do românico, desse período, é uma só, e, portanto, a linguagem plástica correta é uma só. O que significa que esses arquitetos, proto-arquitetos, não são arquitetos ainda, têm uma dificuldade muito grande. Como eles vão se diferenciar dos outros? E aí entra uma dualidade que é muito difícil ver no Brasil, através de fotografias e de imagens, porque realmente é quase imperceptível. Cada prédio, como, por exemplo, a Catedral de Estrasburgo ou a Catedral de Rouen, é constituída de duas construções. E há uma primeira,
que é sólida, sustenta a catedral, vai de baixo até em cima, rigorosa, muros de 2, 3 metros de espessura, etc. E em cima um rendado, um bordado, um tricô, que esconde, faz maquiagem daquele núcleo construtivo. A arquitetura se torna bicefálica, são duas coisas diferentes reunidas e em contradição uma com a outra. E para mostrar que essa renda não é do saber dos construtores que fazem a parte sólida, a parte resistente, que são os antigos trabalhadores do românico. Para distinguir a renda da construção que eles fazem, ele começa a fazer certos trejeitos retóricos, né? Por exemplo, há uma coluna com capitel, etc. Mas a coluna, para ele resistir, ela tem que ter certas proporções, o capitel em cima tem que mostrar que ele está segurando a arquitrave, etc. Tudo isso, de repente, passa por um processo de retoricização e essas colunas, por exemplo, se tornam colunetas enormes, gigantescas, de 15 metros de altura, com uma grosseirinha desse tamanho. Evidentemente, para quem conhece o mínimo de estrutura e de resistência dos materiais, vê que aquela coluna não pode estar sustentando coisa alguma. E atrás dessas colunetas, para que elas resistam, um monte de grampinhos de metal prendem o rendado na estrutura de base. Isso provoca desastres no canteiro enormes. Por exemplo, aqui na Europa, sobretudo lá no norte, onde domina o gótico, quando há umidade no inverno que entra nas pedras, o frio gela a umidade que está dentro das pedras e arrebenta aquelas colunetas de alto a baixo. Isso faz com que, por exemplo, na Catedral de Estrasburgo, até hoje o canteiro de obras está aberto, não pôde nunca fechar, porque eles ficam dando volta na catedral para corrigir, reparar as colunetas que arrebentam durante o inverno. O canteiro de obras da Catedral de Estrasburgo é o mesmo canteiro de obras lá de trás. A diferença que os arquitetos introduzem nesse período é uma diferença anticonstrutiva, é ilógica, é irracional, é contra o saber do próprio mestre e dos outros que vem vindo. Cria-se, assim, um antagonismo grande entre o desenho de arquitetura e a construção arquitetônica. Essa contradição, esse choque vai a tal ponto que, a partir de um certo momento, não dá mais para fingir, todo mundo começa a saber, os operários começam a falar que aquilo é ridículo, etc., e aparece, então, a necessidade de mudar radicalmente de linguagem plástica, do desenho. É quando Brunelleschi e outros importam uma outra linguagem que está ali disponível na Itália, sobretudo, sob forma de ruínas, é o clássico. Eles adotam a linguagem clássica no começo de um jeito bem amador, nada rigoroso, e pouco a pouco vão afinando, desenhando as ordens, diferentes ordens clássicas, etc. E isso se transforma numa linguagem que vai reinar na arquitetura do século XV ao século XIX. Uma construção totalmente fictícia, a construção continua a ser românica, na mesma tecnologia, mesma técnica, mas a aparência é a aparência de outra coisa, de uma arquitetura completamente diferente. Aquela duplicidade que eu falei entre o maciço e o renda vai continuar a existir, mas sob outras formas, que é difícil descrever agora. O que interessa, o fundamental, é que o clássico é uma linguagem plástica que finge uma arquitetura de pedra, coluna, arquitrave, etc., que não tem nada a ver com a construção real, que é uma outra que é feita ainda em termos de arcos românicos por trás. Se vocês examinarem o Coliseu em Roma, é explícito. Por fora, a gente vê colunas, arquitraves, ou mais colunas, mais arquitraves, etc. Por trás e por baixo das arquibancadas são arcos de ogiva, é uma construção ainda românica. Isso vai durar até o fim do século XIX. O livro que está sendo apresentado hoje
cobre esse período que eu acabei de descrever, do começo, atrás do período românico, onde não existia nem o desenho separado, eram desenhos que eram feitos na obra, até o fim do século XIX, quando tudo isso é liquidado, os métiers da construção são destruídos e nós entramos num outro período, que é o período do modernismo. No período do modernismo, só para mencionar, há um artigo meu sobre o concreto como arma que conta esse pós-enterro dos métiers. Eu não sei se já falei demais. Sérgio, obrigado demais. Só para mostrar aqui para todo mundo, esse aqui é o sumário do livro, né? E aí a gente vê exatamente esse andamento e a articulação gótico, oposição, clássico, contradição, e segue um pouco um método, uma lógica hegeliana e, ao mesmo tempo, marxiana, que eu acho que não está tão clara em nenhum outro dos textos. Assim, quase um método de rastreamento historiográfico bastante interessante. Então, quem quiser dar uma olhada no livro, ele está disponível no site do MON. Vocês podem entrar lá e o site no MON Edições. A gente disponibiliza o PDF gratuitamente para baixar e dá para comprar também pela estante virtual o livro físico, que é bem gostoso. É bom ler livros físicos. E aí eu acho que a gente podia falar rapidamente né? A gente até agora, dentro desse selo, fez 3 livros, que o outro está aqui, mas ele do ano anterior, e o que ficou pronto mais recentemente é essa coletânea Moradia e Outras Margens, que são, na verdade, 2 volumes, e vou passar a bola para a Ana. E funciona do mesmo jeito, acho que a gente pode até parar de compartilhar, mas aqui também os PDFs estão disponíveis e quem quiser pode comprar pela estante virtual, se quiser o exemplar físico. Pode continuar falando. Não, esse livro a gente, na verdade, os 2 volumes, né? O MON foi criado em 2004, né? Comigo e Silke, e já passaram muitas pessoas pelo grupo. Atualmente ele tem uma configuração muito diferente da configuração inicial, mas a gente fez uma coletânea, a gente estima que é mais ou menos 1/3 da produção que tenha uma coerência, assim, e conta meio que uma história das pesquisas do grupo desde 2004 até hoje, né? Então tem vários textos, a maioria nossos, assim, comigo, com Silke e com outras pessoas, muitos outros autores também que passaram pelo grupo, e trazendo um pouco dessa ideia também do próprio nome do grupo, né, que esse nome é aberto, que MON não significa morar de outras maneiras, essa é uma das possibilidades. O livro chama Moradia e Outras Margens, e poderia ser Mover Outras Montanhas ou outras configurações, mas é essa ideia de abrir possibilidades e de não fechar as possibilidades de pesquisa. Esses 2 volumes, a gente está trabalhando com temáticas que funcionam como se fossem imãs mesmo, assim, para agrupar os temas ao longo dos anos. Então, a gente trabalhou cronologicamente com as balizas, e aí tem alguns textos, né? Então, tem uma ordem cronológica dentro das balizas, são balizas teóricas. A ideia do contraprojeto também. Então, dentro do tema contraprojeto, tem textos que variam de 2005 até mais recentes. Interfaces, políticas de habitação, discussões pedagógicas. Esses são os temas do volume 1. No volume 2, a gente tem os temas cotidianos, favelas e heteronomia, a construção da periferia, histórias de canteiro e outras histórias. Então, a ideia, assim, os textos poderiam estar em vários das temáticas, mas a ideia é a gente fazer um agrupamento que faça sentido numa construção, especialmente de uma passagem de uma crítica
que ela está muito pautada inicialmente pela recepção e ela vai cada vez mais caminhando para o estudo de produção. Fala nada. Eu acho que é isso, mais ou menos. Eu devo dizer que tem muito de Sérgio Ferro dentro dessa coletânea, e particularmente nas histórias de canteiro, mas também em vários outros pontos dessa produção, né? A gente nas balizas, seguramente, nas interfaces, em tudo. Então, acho que acaba que a nossa... a coisa expressa um pouco a lógica e o interesse dessa direção de pesquisa e o fato da gente ter sistematizado isso, que no início era um projeto completamente despretensioso e que foi crescendo, porque a gente viu, na verdade, o tanto que sistematizar esses trabalhos já feitos, traduzir, corrigir, revisar os textos, colocar aquilo numa lógica só, num jeito só de citar, achar as referências bibliográficas que nesse meio tempo já foram traduzidas para português e já estão disponíveis, tudo isso, na realidade, configurou um corpus de, se vocês quiserem, relatos, reflexões, interpretações, né? Relatos de pesquisa, trabalho de campo, mas também discussões teóricas, que estava lá disponível, em certo sentido, o tempo todo, inclusive no site, mas que sem essa sistematização, a gente mesmo não enxerga com clareza por onde andou, né? Por onde passou. Porque, como diz o próprio Sérgio, a tendência é a gente ficar sempre remoendo os mesmos temas, mas, ao mesmo tempo, é um remoer, em certo sentido, com outro viés, com outro olhar. Você volta... Então, para nós, foi muito importante fazer essa coletânea e ela tem sido bastante útil também para estudantes e tal, sobretudo porque, como eu já falei, a gente disponibiliza todas as coisas do selo gratuitamente em PDF para todo mundo acessar que quiser. Ei, João, você quer falar alguma coisa do TFTK ainda? Sim, queria agradecer em nome do Instituto aqui, né, que está abrigando o Anamparque, agradecer vocês. Era para o Márcio estar aqui, ele não pôde vir, mas então eu faço às vezes daqui do anfitrião. E agradecer o Sérgio a presença, mais uma vez. E fazer propaganda, dizer que não é só o desenho clássico, mas tem esse outro livro aqui também, que é muito legal, né, e que vale muito a pena vocês também adquirirem ou baixarem em PDF, da Silk Cap, minha querida amiga, Canteiros da Utopia. Mas, insisto, ter o livro na mão é uma maravilha. E eu gostaria de, em breve, ter na mão também o outro. Os outros. Você terá, João. Os outros, Você pode deixar. A gente fez, só para... Agora já passamos para a conversa informal, mas a gente fez uma espécie de cartinha, ou está de cabeça para baixo, uma espécie de cinta, assim, e ela ficou pronta essa semana. Então, os 2 volumes ficam aqui dentro. Estava bem bom de pegar. Eu falei para Ana hoje de manhã que acho que vocês escreveram alguma coisa que eu não vou gostar aí, porque vocês estão me escondendo esse livro. De jeito nenhum, a gente estava já vamos enviar. Semana que vem já está tudo enviado. O cara entregou aqui sexta-feira, eles com a tinta. Assim, pronto, né? Tudo pronto. Então, foi jóia. Tá bom. Pode então é testar. isso. Queria agradecer a vocês. Agora eu tenho que pular para outra mesa lá, né, com a Raquel e a Ivaniza. Tá. Já deu 16h30. Sérgio, super obrigada, e agradece também, Diane. Sim, sem dúvida que eu agradeço. Obrigado a você. Muito gentil. Vamos sair, então. Tchau, Diane. Obrigada. Valeu, Daniel. Tchau, Leandro. Akemi. Obrigado. Saudade, Akemi. Muito bom, muito bom. Sérgio, adoro vocês. Muito bom. Muito obrigada, viu, Sérgio? Obrigado. Muito obrigado mesmo. Vamos comprar todos os livros. Sim, senhor.